E aí, vamos começar a nossa análise de hoje? A gente vai dar um mergulho de cabeça na obra poderosa do escritor Rodrigo Navarro da Silva. É uma jornada e tanto, viu? Vai daquela observação atenta das ruas da cidade até a emancipação pura através da educação. Basicamente, é uma conversa sobre como a cidade molda a gente e como a gente pode usar a literatura para moldar o mundo de volta. Para dar o tom da nossa conversa, tem essa frase visceral do próprio autor. Ele diz: escrever foi a forma que encontrei de impedir que certas emoções desaparecessem. Forte, né? Às vezes a gente acha que escrever é só registrar fatos, mas não. Aqui a escrita é como se fosse um cofre seguro. Quando tudo ao redor muda numa velocidade absurda, a arte é o que salva aquilo que a gente sente para não se perder no tempo. E para a gente não se perder, o nosso roteiro hoje está dividido em 5 pontos bem diretos. Primeiro, raízes na Zona Leste. 2, a obra Marcas do Passado. 3, a solidão universal. 4, memória e espaço urbano. E fechando com a literatura como educação. Bora lá? Então, entrando na parte 1, raízes na Zona Leste, crescendo na periferia, onde a gente entende como esse ambiente serve de base para tudo. Pensa só nessa linha do tempo. É fascinante ver como a vida do Rodrigo acompanha a própria cidade. Ele nasceu em 87, no Itaim Paulista, e nos anos 90 mudou para uma região que estava em expansão total por Guaianazes e Cidade Tiradentes. Em 2004, ali com 17 anos, a escrita ganha forma, e logo no ano seguinte ele já vira professor voluntário. Ou seja, o crescimento pessoal dele bate exatamente com a urbanização superacelerada do próprio bairro. E olhando para as raízes intelectuais dele, a gente logo percebe que a escola pública não era só um lugar para aprender regra gramatical ou matemática. Era literalmente um laboratório de observação social. Essa vivência ali desde cedo alimentou uma sensibilidade incrível para conseguir capturar todas as contradições das ruas. E por que isso é tão importante? Porque, historicamente, a literatura costumava olhar para a periferia de cima para baixo, meio de fora para dentro, sempre caindo naqueles mesmos estereótipos. Mas a visão do Rodrigo quebra isso ao meio, é de dentro para fora. É uma realidade visceral, contada por quem tem propriedade do território. É literalmente a diferença entre observar uma tempestade pela janela e estar lá fora tomando chuva, entende? O que nos puxa direto para a parte 2 da nossa análise. A obra Marcas do Passado e a Gênese de um Movimento. Olha que interessante. Quando a gente ouve Marcas do Passado, a primeira coisa que vem à mente é algo que ficou lá atrás, estático, certo? Só que o pulo do gato aqui é que esse passado está vivíssimo. As cicatrizes e os traços de identidade são como o alicerce invisível de quem a gente é hoje. É o passado caminhando de mãos dadas com o presente o tempo todo. E se a gente for dar um passo para trás para ver o cenário todo, percebe que os temas se abraçam. É a memória servindo de matéria-prima, a solidão como uma condição de todos nós, aquela cidade que vai se transformando sempre de licença, os impactos do abandono e, claro, a educação como a grande chave de libertação. Tudo isso costura o universo dele. E para colocar a força dessa produção em perspectiva, dá uma olhada nesse número: 17. 17 livros concluídos. É uma marca impressionante que mostra a dedicação incansável do autor, no auge da maturidade intelectual, para traduzir o mundo em palavras. Bom, vamos avançar para a parte 3. A solidão universal, o fio que nos conecta. Tem uma evolução brilhante de pensamento aqui. Começa com uma dor individual, aquela coisa existencial voltada para dentro. Aí o negócio amplia. A solidão vira uma questão sociológica, gerada por essas metrópoles gigantescas. Mas a genialidade vem no terceiro passo, quando essa solidão deixa de ser um abismo que separa e vira o elo universal. É a dor que todo mundo compartilha, gerando uma empatia fortíssima. E isso fica cristalino quando a gente cruza essas ideias. O primeiro livro é pura introspecção, autoconhecimento. O segundo já pega isso e joga no meio da rua. Como é que uma cidade moderna, entupida de gente, consegue fabricar tanto isolamento? Aquela convivência natural some e vira uma coexistência totalmente anônima. É aquela velha história: estar num mar de gente nunca significou estar tão sozinho. O que tem tudo a ver com a nossa parte 4, memória e espaço urbano, e a importância de preservar a paisagem. Aqui a gente viu uma fricção de verdade, quase palpável. É a tensão entre o que o bairro foi e o que a cidade está forçando ele a ser. Imagina um asfalto engolindo a rua de terra, os prédios subindo e tapando aquele horizonte que todo mundo conhecia. No fim, o espaço urbano não é só um cenário, ele é um personagem principal que vai sofrendo mutações e deixando marcas na pele de quem mora ali. E vamos falar a verdade. Isso carrega um peso político gigante.
Quando a especulação imobiliária chega com tudo, ameaçando apagar a história da comunidade, escrever vira um ato de resistência pesadíssimo contra a amnésia coletiva. É literalmente fincar uma bandeira no chão e gritar: a gente esteve aqui, a gente construiu isso e ninguém vai concretar a nossa história. E aí a gente chega na quinta e última parte, a literatura como educação, onde a teoria vira ação para valer, capacitando a molecada. Tem uma afirmação dele aqui que é de arrepiar: estudar é a ponte definitiva para dar asas aos sonhos de criança. Porque a jornada não parou nos livros. O Rodrigo pegou todo esse conhecimento e levou para a sala de aula. A literatura não é só um produto para enfeitar a estante. Ela tem que dar as ferramentas para essa nova geração conseguir sonhar e voar muito além dos muros que a sociedade levanta. Então, para fechar a nossa exploração de hoje, fica essa pergunta martelando: como as marcas do nosso próprio passado podem virar uma ponte para o futuro? As cicatrizes de geografia de onde a gente veio não precisam ser um peso nas costas. Se a gente souber olhar para elas, podem ser justamente o chão mais firme para construir o amanhã. Valeu demais por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.